As organizadoras deste vídeo informam que não se pretende dar nenhum tipo de diagnóstico nem prescrever qualquer tipo de tratamento, apenas oferecer orientações gerais que levem à problematização e reflexão sobre o tema. Atualmente, as queixas sobre quadros de ansiedade têm aumentado. A ansiedade parece afligir cada vez mais os jovens e ouvimos no cotidiano universitário frequentemente a autoidentificação dos jovens como indivíduos ansiosos. O fato é que, em situações que a ansiedade é um incômodo, um obstáculo ao desempenho e à felicidade dos indivíduos, em que há prejuízos no desempenho pessoal, escolar e profissional, conversar sobre o que é ansiedade tem sido essencial. Ansiedade é uma resposta emocional que está encravada em nosso DNA para nos ajudar a sobreviver. Logo, não se pode considerar a ansiedade como algo sempre ruim. A ansiedade nos prepara para uma resposta rápida. A ansiedade antecipa um perigo, nos coloca em alerta e talvez essas respostas não sejam mais necessárias com a frequência que eram na pré-história. Mas continuamos utilizando essa estrutura, talvez de forma inapropriada. O importante é não condenar sua ansiedade de antemão, mas observar se a mesma está sendo vivida de forma exagerada, inadequada, que afeta as relações pessoais e profissionais e, principalmente, traz consequências para a saúde física e mental do indivíduo, além de sofrimento psíquico. O truque é encontrar o nível certo de ansiedade, para que tenhamos uma boa performance diante dos obstáculos e contratempos. Se autoconhecer e conhecer cada vez mais sobre o que é a ansiedade é fundamental. Por isso, quando falamos de um indivíduo ansioso, é preciso esclarecer que há uma diferença. Há a ansiedade traço e a ansiedade estado. A ansiedade traço é uma característica duradoura que transcende um lugar, uma situação ou um tempo. Os indivíduos são ansiosos a respeito de quase todos os eventos cotidianos. Já a ansiedade estado é limitada a situações particulares e tem disparadores ansiógenos peculiares. Em ambas atuam fatores neurofisiológicos e fatores culturais, que são aprendidos e condicionam nosso comportamento a certas respostas. A ansiedade-estado não costuma ser um empecilho, já que algumas situações são naturalmente e até beneficamente ansiógenas, como o primeiro dia no emprego, o dia do casamento, o início de um namoro ou o dia da formatura. O problema é a ansiedade traço, pois tudo se torna ansiógeno, mesmo as situações mais corriqueiras. Quanto aos fatores neurofisiológicos, é preciso entender que a sinapse é um campo bioquímico que faz a comunicação entre nossos neurônios, que ao se conectarem vão formando cadeias neurológicas. Cadeias neurológicas são um sistema complexo, mas, simplificando, podemos dizer que essas cadeias são, em alguns casos, coisas que aprendemos, entre as quais formas de responder a certos estímulos ambientais. Como um campo bioquímico, a sinapse afeta respostas como a ansiedade por diversas condições, como o uso de drogas lícitas ou ilícitas, como o álcool, por exemplo, o tabaco, a cannabis, os medicamentos, entre tantos outros.
Claro que o uso de medicamentos sem prescrição, exagerado ou feito de forma errônea pode ter consequências severas para a ansiedade. Mas, mesmo que prescrito, o uso de medicamentos pode levar a ataques de ansiedade e de pânico, já que a interação dos medicamentos com os organismos é específica, é particular. A sinapse, enquanto campo bioquímico, também pode ser afetada pela ingestão de alimentos. Alguns podem ampliar a resposta ansiosa por serem estimulantes, enquanto outros podem auxiliar na diminuição da ansiedade. No primeiro grupo tem-se cafeína, açúcar, suplementos alimentares como adoçantes e outros. No segundo grupo tem-se peixes, nozes, cereais integrais, legumes, verduras, frutas vermelhas e outros. Dormir é especialmente importante para uma pessoa que se acredita ansiosa de forma inadequada. O sono é um complexo sistema cerebral. Durante o sono, são liberados diversos hormônios que atuam no equilíbrio das funções orgânicas do ser humano. Um desses hormônios é a melatonina, também chamado de hormônio do sono. Não dormir ou dormir mal pode ser um gatilho para um quadro ansioso. Infelizmente, muitos brasileiros relatam ter insônia. E não é raro, esses sujeitos se consideram ansiosos também. Quanto ao campo cultural aprendido, entenda-se que nossa sociedade tem condições que contribuem para estimular nossa ansiedade. Bauman caracteriza a contemporaneidade como a sociedade da modernidade líquida, onde vive-se num ritmo frenético, acelerado e sempre insatisfeitos. Uma sociedade de frágeis ou inexistentes vínculos afetivos, já que vínculos significam um compromisso que as pessoas não querem assumir por não desejarem se sentir presas. As redes sociais também são uma grande fonte de ansiedade, já que mostram cenas das vidas de outras pessoas. Cenas, não a vida, apenas cenas, muitas vezes modificadas, alteradas, maquiadas para parecerem ótimas, como se a felicidade fosse uma constante. Na modernidade líquida, também há uma corrida frenética no uso da tecnologia, sempre atrás do desenvolvimento tecnológico sem nunca o alcançar. Tudo isso impõe respostas ansiosas, aceleradas para os indivíduos que, com o tempo, se tornam uma forma de ser, uma forma de existir. São muitas opções, muitas alternativas. Há uma angústia constante sobre as escolhas feitas, as decisões tomadas, sempre pensando no e se. Talvez o sujeito até queira sair desse redemoinho, mas se sente sem saída, encurralado por uma forma de existir, de viver, de fazer como os outros fazem, ou de ser melhor que todos, já que a competição e o consumo são fatores preponderantes na modernidade líquida. Então, como modificar essa situação? Como modificar uma ansiedade traço? A resposta é o autoconhecimento. Autoconhecimento é entender os motivos dessas respostas ansiosas desproporcionais. Autoconhecimento é pensar sobre o aprendizado das respostas ansiosas, os comportamentos condicionados, mudando os afetos e a percepção das situações e, concomitantemente, fazer modificações na rotina para melhorar o campo neurofisiológico. Pergunte-se como você tem reagido à cultura da modernidade líquida. Como é o seu sono? Como tem lidado com a irritabilidade, com o estresse? Certamente que um profissional da psicologia, individualmente ou em grupos, é um excelente orientador no processo de autoconhecimento. Psicoterapia é uma estratégia excelente na busca pelo autoconhecimento.
Enquanto você pensa nisso, considere o seguinte: se você tem episódios de insônia, pense em reduzir a utilização de dispositivos eletrônicos nos 60 minutos antes do horário de dormir, trocando os mesmos por um livro de assunto não violento, não angustiante ou não excitante, ou até mesmo um relaxamento com música. Observe sua alimentação e como são suas reações às mesmas, e se poderia fazer trocas para auxiliar numa mudança das respostas fisiológicas, como trocar refrigerantes por suco de frutas vermelhas sem açúcar, ou diminuir a ingestão de cafeína ao longo do dia. Inclua atividades físicas na sua rotina, nem que seja trocar um trecho feito usualmente de carro ou ônibus por uma caminhada. Escreva sobre suas experiências. Pode lhe ajudar no processo de autoconhecimento, além de ser terapêutico. Tenha um hobby, algo que lhe ajude a relaxar, como tocar um instrumento, dançar ou qualquer coisa que lhe dê prazer. Sabia que ver imagens de bichinhos fofos ajuda a relaxar? Se organize para dedicar alguns minutos do dia para um relaxamento do corpo e da mente, o que pode ser feito com a prática de algo prazeroso, como ouvir música, ler, conversar com um amigo ou amiga, meditar, fazer yoga e outras práticas que contribuam para a saúde mental. E, principalmente, procure observar e identificar quais são as situações disparadoras de sua ansiedade, pois só assim conseguirá traçar estratégias para enfrentá-la, se prevenindo e se planejando. Mas, se uma crise de ansiedade vier, procure retirar o foco da atenção da situação, pense em momentos de alegria e relaxamento já vividos. Peça que alguém segure a sua mão. E respire. Vamos respirar juntos? A imagem ajuda a dar o ritmo, inspirando quando cresce e expirando quando diminui. Inspirando, expirando. De novo. A repetição de pelo menos 10 vezes ajudará a se acalmar. Há diversas instituições que prestam serviços de psicologia gratuitos, como as clínicas escola, ou também chamados Serviços de Psicologia Aplicada das universidades ou faculdades de psicologia. Procure por estas instituições. Estamos à disposição. Entre em contato se tiver alguma dúvida ou pudermos ajudar com alguma orientação ou indicação. Até mais!